Quinta ao Vivo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Melhorar, nesse momento de transmissão simultânea para todo o planeta. Glória a Deus, mais um Quinta ao Vivo, 6º ano, indo para o 7º já, com um casal abençoado aqui que tem muito para nos trazer, com certeza. Compartilhando, testemunhando, trazendo sempre a palavra do Senhor. Inicialmente, convido a todos a estarem abrindo suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 2. E aqui, o Senhor nos traz uma palavra muito sábia e importante para que nós possamos refletir nessa tarde, nesse nosso bate-papo. Versículo 3, João 2. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela, a mãe de Jesus, falou aos serventes: fazei fazei tudo o que ele vos disser. Amém? Glória a Deus, estamos aqui diretamente para todo o planeta do Rio Grande do Sul, com nossos amados irmãos Paulo e Tânia Seb. Boa tarde, nosso irmão presbítero de Estância. Amém. Estância Velha. Agora é nova, né? Agora é Estância Nova, né? Novo homem, nova criatura. Então deixei para o irmão dar uma boa tarde aí e compartilhar. Boa tarde a todos os irmãos que nos acompanham, né? Eu quero saudar os irmãos, né, pela cidade de Estância Velha, né, da obra que o Senhor tem feito naquele lugar, e principalmente a obra que tem feito, acho que principalmente na minha vida, né, porque é isso que o Senhor tem o propósito, que é nos edificar para poder edificar os irmãos, né. Então eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui hoje, né, compartilhando da palavra, né, e isso assim para mim é muito gratificante. Boa tarde aos irmãos. Também foi uma surpresa para a gente, né? Fiquei sabendo ontem à noite que hoje a gente estaria gravando esse programa, né? Confesso aos irmãos que enquanto eu vinha para cá eu fiquei pensando: ai, Jesus, o que tu quer que a gente fale, né? Porque eu não sabia, né? Até o momento assim o que Deus queria liberar, né? E eu vejo que aos poucos Ele está mostrando, né? Porque Deus ele tem feito grandes coisas em poucos dias, e algo assim que vem ministrando muito forte assim na minha vida, como estando também aqui como esposa, né, de um presbítero à frente de uma obra, né, numa cidade como Estância Velha. O Senhor tem falado muito comigo assim que agora, né, daqui para frente, cada um de nós tem que trabalhar por 300, né? E a partir do dia que eu ouvi isso, assim, que Deus constrangeu o meu coração, que eu tenho que trabalhar por 300, eu me sinto cansada muitas vezes, assim, mas eu penso que eu não posso me sentir cansada, que é o Senhor que me renova e que eu preciso ser. A minha pessoa precisa ter a equivalência de 300 homens fortes, né? Então eu só peço a graça do Senhor e peço o renovo dele dia após dia para trabalhar. E eu quero trabalhar por 300 a cada dia. Só quero aqui falar mais um pouquinho, irmão, que essa palavra que a gente acabou aqui de receber, e principalmente versículo 5 aqui, que nos fala, né, então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E é esse ponto importante que nós temos que ter o entendimento de que tudo que o Senhor pedir para que a gente venha fazer, que a gente venha estar de acordo com a vontade do Senhor, né? Porque eu creio que o Senhor ele tem nos derramado muito, né, do seu falar, e cabe a nós estarmos fazendo o que Ele tem pedido,
né? O Senhor fala diariamente, né? A gente tem acompanhado, né, o fluir do rio, e isso é muito importante, né, que nos capacita, mas nos prova que eu tenho que estar debaixo da minha autoridade e que eu tenho que fazer tudo o que o Senhor pedir, né? E quanto isso é difícil, a gente fazer, às vezes, o que o Senhor quer, porque geralmente Ele pede aquilo que tu não quer fazer, né? Então, isso é uma coisa que nessa palavra assim, me chamou muito, e é uma verdade pura, porque nós temos que fazer o que Ele nos pede. Não o que nós queremos, não o que nós desejamos, mas sim o que o Senhor nos pedir para fazer, né? Nós temos que estar acompanhando, né, o fluir do rio. Volto novamente, insisto nisso, para que a gente venha receber, né, desta água, né, essa renovação, para que a gente venha passar, né, assim como presbítero, eu poder passar para os irmãos de Estância Velha. Amém, irmãos? Amém. Bem lembrado aí pelo irmão, né, da questão de nós como igreja, né, nós como membros, como corpo de Cristo, nós com um propósito, né, nós com um chamado pelo qual cada um de nós foi escolhido por Deus, né, foi preparado, foi, enfim, desde a fundação de tudo, antes de tudo, Deus já tinha, né, um plano para cada um de nós. E isso é uma coisa que já deve nos animar, né? Que a gente não está aqui à toa, né? Nós não nascemos para pagar conta, né? Temos que pagar as contas, mas não nascemos para isso só, né? Muito pelo contrário, nós temos para um propósito maravilhoso de Deus aqui na Terra como membro de corpo. Membro de corpo de Cristo quer dizer, não sei que parte que eu sou, mas eu só vou saber e vou ter êxito e sucesso quando eu fizer o que Ele, não ela, é o que Ele me disser, né? Jesus dá a ordem, Jesus determina, Jesus tem o poder, porque foi me dada, né? Está escrito todo o poder, toda a autoridade, tanto nos céus como na terra, né? Então Jesus nos diz isso, né? E eu vejo assim que em Mateus 28, né, que a gente sempre fala, no 18, 19, 20, como é importante, né? Porque dali, pela autoridade, pelo poder e autoridade, nós vamos, né, seguir a ordenança, seguir o Cristo. E a própria aqui, mãe, né, a própria Maria disse, fazei tudo o que Ele vos disser. Mas, irmãos, e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, nesse sentido, assim, que nós compartilhamos aqui, claro, da questão da igreja obedecer o Senhor, não querer ser o Senhor, né, como ocorre muito, nós questionarmos o agir de Deus, a direção de Deus, aí entra a democracia, a teocracia, né? Mas trazer isso para o casamento. Como é que é, né? E como é que está viver, como a irmã falou, né? Como auxiliadora idônea e em relação ao fazer o que Ele vos disser. É interessante porque hoje, né, a nossa vida está bem diferente, assim, né, desde o dia que o Senhor ungiu, então, o Paulo, né, como presbítero, porque a gente sente, assim, que existe um peso maior, mais opressão, mais batalha espiritual, e eu, assim, tenho procurado, assim, me colocar na posição, porque a gente sabe que existe o espírito de Jezabel, né, que atrapalha sempre o mover do Senhor, né? E a gente vê, né, pelo caminho que a gente anda, assim, olhando para trás e tendo como exemplos, né, quantas pessoas, né, já caíram, quantos presbíteros já caíram por causa da influência da esposa, né? E aí, assim, eu sempre penso nisso e eu não quero que isso aconteça, né? Então, eu oro bastante para mim não me meter no ministério, né? Eu procuro ficar na intercessão, assim, orando, pedindo para o Senhor cumprir, né, os propósitos e planos que Ele tem na vida do meu irmão e marido, para que Ele possa conduzir, então, a obra e o rebanho conforme a vontade do Espírito Santo, né? E ele, assim... Na verdade, assim, o Paulinho não deixa eu me meter muito, né? Porque ele só me liga e me diz, agora a gente vai fazer isso, isso e isso.
a gente vai fazer tal coisa e eu vou passar aí para te buscar, e às vezes eu até fico um pouco aborrecida, porque, sabe, às vezes de uma hora para outra eu tenho que estar pronta para ir para cá, para lá, né? Mas não importa, assim, mesmo com alguma murmuração, né? A gente sabe que os murmuradores não vão herdar o reino, né? Então eu estou pedindo para o Senhor abater esse espírito de murmuração, né? Acho que não é uma coisa fácil, né? Ser esposa. Acho que não é fácil ser esposa de um presbítero, mas acho que o Senhor não dá a cruz maior que a gente pode carregar. E como Ele já nos quebrou bem quebrados antes, né? Então agora o vento sopra e a gente tem que ir, né? Então eu peço graça para o Senhor, né? E capacitação assim para obedecer, né? Nesse ministério de esposa. Irmão, e a questão do posicionamento, né? Como esposa de Cristo, né? Como autoridade, sabendo que, na verdade, o autor é Cristo, né? Nós precisamos, sim, sermos esposa para que as nossas esposas sejam, né? Submissas como nós submissos a Cristo, em nome de Jesus. E aí, o que eu pergunto assim, como é que está essa relação, né, de busca e para manter isso? Como é que o irmão tem feito? Amém. Eu vejo assim que a obra do Senhor, ela começa sempre interna, né? Isso é uma coisa que começa dentro, e começou primeiro dentro da minha casa, né? Assim como a Tânia assim aqui falava, né? Antes de a gente conhecer Jesus, né? Ela dava as ordens, ela que fazia. Então era ao contrário, né, da realidade que é hoje, até porque a gente aprendeu conforme a palavra do Senhor, né? Então assim, o Senhor começou a arrumar a minha casa primeiro, né, porque Ele arruma a obra dele, né, como é falada, é de dentro para fora, né? Então isso está sendo arrumado, né, está sendo assim, eu glorifico a Deus. E eu lembro que esses dias eu comentava assim, olha, irmão, como a minha esposa ela mudou, né? Como ela melhorou, né? Daí o irmão falou assim: será que foi ela ou foi tu? Né? Porque a gente sempre acha que os outros melhoram, outra pessoa melhora, mas não, é que a gente está buscando. Então o Senhor faz, porque às vezes a gente quer que a pessoa mude, mas às vezes é dentro de mim. Então, com essa busca, né, com o Senhor, né, de buscar Ele tem me ensinado, né, e automaticamente isso tem descido, porque a unção desce pelo cabeça. Né? Então isso tem sido uma experiência assim maravilhosa, e eu digo para os irmãos que como igreja assim, quando eu fui ungido assim para presbítero, né, de Estância, eu jamais achei que eu seria capaz, né, e realmente eu não sou, né, realmente eu vejo assim que eu não sou capaz, e eu tenho que sempre estar buscando o Senhor para que Ele faça todas as coisas, né, mas eu vi a unção do Senhor em tudo o que Ele fez para ter igreja. Né, porque, em primeiro lugar, Ele tirou todas as minhas condições. Eu fiquei sem condição nenhuma financeira. E aí, para Ele poder fazer, porque senão seria muito fácil. Eu disse, não, eu fiz. Né? Então, Ele, em primeiro lugar, Ele fez isso. Ele tirou tudo a minha condição de poder fazer. Então, tudo foi através de oração, e tudo foi sendo feito. E hoje a igreja lá, ela é uma igreja que tem tudo, né, para oferecer, tem tudo mesmo, né? E tudo isso foi obra do Espírito, não foi nada meu, nem mérito meu, né? Daí eu vejo assim, como é importante a gente estar debaixo, né, assim, da autoridade de Cristo, porque Ele faz as coisas, porque não é mais nós que fizemos, mas sim Ele, porque se eu for querer fazer alguma coisa, ainda vou acabar estragando, se for da minha vontade. Então, tudo hoje o que tem a estrutura, né, hoje a igreja lá, ela foi montada assim, ela é muito bonita a igreja assim, né, em si, mas assim, não pela beleza, mas a maneira como Deus foi fazendo. Todo passo a passo assim que Ele foi fazendo. E a questão assim da busca, no início assim, foi muito um oba-oba, né, que estava tudo assim, ainda até cair a ficha realmente, né, do propósito que o Senhor tinha naquela cidade, o propósito que Ele tinha assim na minha vida, né? Então até cair essa ficha, né, que demorou assim, acho, uns 2 meses, daí caiu na realidade, assim, daí deu aquele susto, daí eu vi que eu tinha que correr atrás para buscar, né? Então eu vejo assim que
como é importante, por isso que já no início eu falei, como é importante a gente buscar do fluir do rio, né, para poder nós estar alinhavados e fazer de acordo com a vontade do Senhor, porque senão a gente acaba sempre fazendo as coisas da nossa maneira, querendo agradar, porque no início eu lembro que eu queria agradar, não, eu tenho que agradar, né, os irmãos estão vindo aqui, tem que agradar, e daí o Senhor falou, não é assim, né, não é assim, daí deu um baque, deu um susto, tá, mas como assim não é? E daí a gente foi fazendo, daí eu comecei a buscar mais, né, comecei a me aconselhar também, uma coisa assim que foi muito importante, né, com outros irmãos já presbíteros, né, com o próprio nosso apóstolo, né, muitas vezes eu ligava para ele, né, porque pedindo uma orientação, e isso foi muito importante, né, para mim ter um crescimento, e eu vi que Deus tem que nos quebrar para a gente poder buscar, e sempre é assim, né, por ser essa natureza caída que nós temos, então muitas vezes a gente está sempre, né, sendo apertado para que Cristo ele venha estar fluindo, né? Então, ele aperta de um lado e aperta do outro, e assim vai fluir o Cristo, porque senão, se começa a ficar tudo muito bom, muito fácil, né, a gente acaba deixando que nós vamos fazer nós mesmos, como está indo, né? E daí não é assim, daí o Senhor dá uma parada, diz, não, agora é comigo, agora é, porque estava muito fácil, como, né, não foi eu que fiz, foi ele que fez, e estava tudo indo muito bem, daí deu uma parada, o que houve? Daí eu vi que faltava agora faltava a parte do presbítero, eu me consagrar, porque até então eu estava só como evangelista, né, sabe, né, evangelista, né, minha esposa é evangelista, então a gente estava ali, né, só naquela, e daí o Senhor deu o toque assim de que agora eu teria que ser pastor, né, e isso assim, na época foi um choque, né, porque ela busca a pessoa e batiza e vai, e faz, e aquilo, e agora tu tem que parar, tu tem que apacentar, né, e eu tenho orado sim para o Senhor assim, me capacitar a fazer esse apacentamento, né, para liberar o amor de Cristo, né, não o meu amor, mas sim o amor de Cristo, né, para as ovelhas, que eu acho que isso é a coisa mais importante, né, do presbítero, está ali liberando o amor, né, como pastor mesmo, porque cada fase, cada situação que o Senhor coloca assim na vida de cada um de nós, assim, são experiências que a gente vai tendo. E eu glorifico a Deus por isso, porque eu achava que eu não ia ser presbítero. Nunca imaginei, nem passou na minha cabeça que um dia eu ia ser presbítero. Mas glória a Deus que foi Ele que escolheu, né, para me quebrar mesmo, né, que eu vejo assim que é necessário que Ele venha nos quebrar. E assim como a minha irmã e esposa, né, falou, né, que realmente a gente já foi quebrado desde o início, né, quando para buscar o Senhor a gente teve que ser muito quebrado, né, e eu vejo assim que essa obra, né, que é o Evangelho do Reino, é para as pessoas que realmente são muito quebradas, porque a gente não tem que querer mais nada e sim querer só que Cristo faça, né, esse que é o ponto principal, assim, né, porque no momento que eu quiser alguma coisa, que eu for da minha vontade, isso não, logo adiante vai cair. Então é necessário que eu venha buscar do Senhor para que Ele faça da maneira dele. E por isso que é necessário a gente buscar muito, né? E buscar. E até então, assim, no início, assim, não estava com isso, né? Estava muito ainda na empolgação. E daí eu vi que foi necessário haver uma mudança, porque estava sempre no meio de tudo, sempre no meio dos irmãos, tudo. Daí teve até uma ministração aqui na reunião de líderes, ainda que o irmão falava que um presbítero, muitas vezes, né, se sentia sozinho, e daí aquilo assim deu um baque assim, né, e eu não estou assim, então não está certo. Então assim, daí foi, né, um mover, assim, foi mudando algumas coisas, né, e glorifica a Deus porque Ele sempre tem nos ensinado, né, tem nos explicado antes, Ele sempre nos avisa antes, né, então isso é uma coisa assim positiva, né, porque Ele não deixa de avisar os seus filhos, Ele sempre tem avisado, né, e isso é importante, assim, por isso é importante o fluir do rio, né, que eu falei, porque a gente está ligado ao fluir do rio, o Espírito vai estar conduzindo a maneira que eu devo agir, a maneira que eu devo fazer para conduzir, né, os irmãos. Irmãos, assim, ó, as pessoas muitas vezes não entendem, né,
como é que as coisas acontecem. Mas Deus diz para nós que também não é para entender. E que também não dá para entender, porque excede o nosso entendimento. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E a gente pode ler isso em Isaías 55, Colossenses 3. E nós devemos meditar, inclusive, nesses capítulos, para não tentar entender. Agora, os irmãos falaram a palavra quebrados, fomos quebrados, quebrantamento, né? Porque muitas vezes parece que não. Como se chegou até aqui? O que Deus fez e como Ele fez? Então eu deixo assim para compartilhar qual foi o maior quebrantamento da tua vida. Bom, entre tantos e tantos quebrantamentos, né, acho que o mais forte foi quando o Senhor recolheu a nossa filha, né, no ano de 2009. Inclusive, eu lembro e acompanhei o caso do irmão Kleider, né, que também ficou doente no mesmo ano, mas eu não conhecia o irmão, eu só sabia, né, que estava uma movimentação assim em relação, né, à gripe A, né, que o irmão teve. E no mesmo ano o Senhor recolheu a nossa filha, a Eduarda, né, que ela tinha 11 anos e meio, ela teve um aneurisma, e teve esse aneurisma, ficou 15 dias na UTI, fez 2 cirurgias bem sérias, assim, né, mas acabou falecendo no dia 19 de julho. E, para surpresa, assim, né, para nossa surpresa, os irmãos talvez não saibam, quem trouxe o evangelho do reino para dentro da nossa casa foi ela. Porque ela gostava muito de uma dentista, a dentista dela, Fernanda, ela gostava muito da Fernanda. Tinha muito, assim, muito amor, assim, pela filha da Fernanda também, né, que era colega e amiga dela. E ela frequentava a casa da Fernanda. E quando ela voltava de lá, ela dizia para mim isso, que nós já íamos na igreja, nós já éramos batizados, né, e tudo, mas a gente ia na denominação, a qual ela participava, né, conosco. E aí ela chegava em casa e falava: mãe, quando eu durmo na casa da tia Fê, quando a gente acorda tem uma música tão linda lá. E a tia Fernanda mandou para ti, mãe, um CD. Eu me lembro dos CDs que ela trazia para casa, né? E um dos CDs que ela trouxe de louvor tinha um louvor chamado Coração Enganoso. E a gente escutava no carro aquele louvor e eu não conseguia entender. E aquele louvor mexia comigo, porque coração enganoso, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aquilo mexia comigo. Porque na igreja que eu ia, ninguém falava que meu coração era enganoso, né? E que nem sempre o que eu estava sentindo era correto. Que às vezes eu poderia estar muito apegada a uma pessoa e isso não ser do Senhor. E aí aquilo começou assim, entrava assim, dentro de mim, assim. E daí depois eu dizia para ela: ai, Duda, mas vamos escutar outro louvor, vamos escutar outra música e tal. Aí quando eu vi, ela pedia: não, vamos escutar de novo aquele louvor, aquele CD que eu ganhei da tia Fernanda. Tá, daí a gente escutava, né? E aí, por incrível que pareça, a Fernanda enviava pra gente apostilas. Mas eu confesso, eu nunca lia. Não lia nada. Os CDs eu escutava, assim, né? E quando a Duda foi recolhida, naquele ano de 2009, 2 semanas depois, a gente começou com o grupo familiar lá em casa. Mas eu não entendia que era um grupo familiar. Apenas o irmão, né, falou que ia se dispor a nos ajudar a estar conosco, né, toda segunda-feira, às 8h30, para a gente conversar. Mas, na verdade, o grupo já estava meio ano, já tinha grupo na minha casa há meio ano, eu nem sabia que tinha grupo. Eu nem sabia o que era um grupo familiar, mas já existia o grupo. E aí começamos fazendo cura interior, né? E aquela cura interior, a gente fez 2 curas interior, assim, aquilo ali foi, assim, um marco, assim, na minha vida, porque na época eu precisei fazer tratamento com psiquiatra no início, com psicólogos, né? Até porque eu sou professora e aí na instituição que eu trabalho eu não poderia continuar trabalhando tendo tido uma perda desse tamanho, né? A não ser que eu estivesse com acompanhamento médico, né? E aí eu fui acompanhada, né, por uma psiquiatra também muito querida, mas aí eu vi assim que nada disso adiantava. Não, olha, eu respeito, né, os profissionais da psiquiatria, da psicologia, né? Tanto que eu queria ter feito psicologia na faculdade,
acabei não fazendo, né? Mas eu sempre admirei, né, o trabalho dos psicólogos, enfim. Mas hoje eu tenho uma outra realidade, né? E em função de tudo que o Senhor fez na minha vida, eu vi o que para mim fez efeito. Porque eu tive contato com psiquiatra, eu tive contato com psicólogo e eu tive contato com terapia espiritual. E o que me ajudou, de fato, foi a terapia espiritual, né? E eu tenho um pouco de vergonha de dizer, mas eu fiquei uns 3 anos fazendo terapia espiritual, mas foi necessário, né? Foi muito necessário. Porque eu nunca faltei em nenhuma terapia espiritual. Às vezes eu tinha que trabalhar, naquele momento da terapia eu dizia, né, no meu trabalho, que eu não podia faltar na minha terapia, e eles me liberavam. E eu vejo o quanto o Senhor me curou através, né, dessa terapia, através das apostilas, dos louvores, assim, e de todas as ministrações, assim, que ocorriam, né, comigo. E eu queria colocar para os irmãos que ontem Deus me colocou no brete. Ontem pela manhã, quando eu acordei, eu pedi uma palavra e recebi aquela palavra de Jesus de quando ele foi tentado no deserto, né? E aí eu fiquei o dia inteiro pensando, por que será que eu tinha recebido aquela palavra, né? Eu não estava entendendo. Só que à noite eu fui convidada para ir numa formatura de um menino que foi meu aluno com 2 anos. E ele, quando ele foi meu aluno, ele tinha tido um problema muito sério de coração. Ele fez uma cirurgia, ele era todo cortado, assim, sabe? Eu tinha um pouco de medo, assim, de lidar com ele, né? E a mãe e o pai eram médicos, então eu tinha muito medo, assim, né? De repente, ele se machucar na escola, né? Eu dava aula para o maternal, ele era meu aluninho. E a mãe dele era pediatra, né? E eu sempre procurei, assim, atender ele, assim, com muito amor, né? Mas a vida, o mundo é redondo, né? E a vida dá muitas voltas. Quando a Duda entrou na UTI, a chefe da UTI era a Jussara, a mãe desse menino. Ela era uma das responsáveis, né? Na pediatria intensivista, e ela atendeu a Duda muito bem, além de todos os outros, né? Que todos tiveram um cuidado, assim, muito do Senhor, assim, com a vida dela. E aí essa médica veio e falou para mim, há um tempo atrás tu cuidou do Rodrigo, né? Mas agora é a minha vez de cuidar da Eduarda. E ela, assim, tratava, assim, cuidava, sempre, até nos dias de folga dela, ela passava, né, no hospital para dar uma olhada, assim, na Eduarda, né? E, no fim, então, a Duda acabou falecendo e a gente continuou sendo muito amigas, né? E ontem foi a formatura do filho dela, do ensino médio, ele também vai fazer medicina, e eu fui nessa formatura. E esse ano a minha filha, Eduarda, também estaria se formando no ensino médio. E eu fui na formatura, na Unicinos, e assisti aquela formatura, aqueles adolescentes lindos, assim, super bem vestidos, os meninos de terno, as meninas, assim, de vestidos longos, assim, muito arrumados, muito lindos, né? E lá, nessa formatura, foram escolhidos 2 alunos de destaque, de todos os 3 anos do ensino médio, os alunos que foram quem tiveram as melhores notas, né? E um deles foi o menino, que eu fui convidada para participar da formatura, que foi o que teve maior êxito, e uma outra menina chamada Eduarda. E quando a menina foi chamada, assim, eu me debulhei em choro. Porque eu vi, assim, que poderia ter sido a Duda, né? Aí, assim, Deus me trouxe aquela tentação do deserto. E eu pensei, pronto, eu estou sendo tentada agora. Agora eu entendi por que eu recebi essa palavra. Eu estava sendo tentada, né, na minha emoção, no meu lado emocional. E aí logo eu orei e digo, ai, Senhor, não deixa, sabe? Não deixa eu ter esse sentimento, porque eu sei onde está minha filha, né? E ele me mostrou, me deu paz no coração e disse, ela está no melhor lugar, ela está muito melhor do que eles, do que todos eles que estão se formando, que estão felizes, ela já está formada, né? Pelo propósito, pelo que eu criei ela. E aí, assim, aquilo veio me trazendo uma paz, assim, interior, assim, aí eu saí de lá bem feliz, sabe, do lugar. Mas na hora, assim, foi bem difícil, assim, que eu estava sendo tentada mesmo. E a gente sabe, né, que o diabo, ele anda em derredor, né, tentando, né, nos tentando todo o tempo. E eu tinha recebido aquela palavra e eu não entendia por que eu tinha recebido. E na hora que veio toda aquela situação, assim, eu senti na hora que era uma tentação, né. Mas o Senhor nos socorre sempre, graças a Deus. E Ele nunca nos abandonou. Amém. Esse
realmente assim foi o maior quebramento, que foi mais quebrantado mesmo, né? Que foi o Senhor nos quebrou mesmo, né? Foi esse fato assim de perdermos, né, a nossa filha, a única filha, né? Porque muitas vezes a gente pensava em ter outro filho, mas no fim o Senhor sempre... Eu lembro que a gente orava, né? Depois que aconteceu o fato, a gente orava e pedia para o Senhor uma palavra, e Ele sempre nos dava, né, aquela palavra que falava, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Então, nessa palavra a gente achava, tá, vai vir um menino, ou vai vir, né? A gente achou assim, algo assim, e daí depois, com o tempo, agora a gente viu que realmente não era, né? Que o Senhor queria edificar, que nós temos hoje muitos filhos, mas espirituais, né? E toda a cura que a gente teve, que eu digo assim, hoje a gente está curado, né, de tudo isso, foi graças, né, ao material que nos ajudou, que foi da cura interior, né, depois a cura interior aprofundada, e assim a gente foi, né, assim, cada vez mais buscando a palavra, e hoje assim a gente vê que a gente tem uma saudade, mas aquela coisa assim de perda, isso no meu coração não é mais assim, né? Porque, claro, a saudade fica a lembrança, e às vezes não é que a gente não tem emoção mais, não é isso, mas que o Senhor, Ele restaura, Ele faz uma obra tão intensa, porque eu sei que hoje eu tenho que buscar muito para chegar onde ela está, né? Então, eu vejo assim que quanto mais eu buscar, mais chance eu tenho de estar onde ela está. Porque eu sei, porque foi o Senhor que levou ela, Ele que buscou ela, assim como Ele nos deu, Ele nos tirou. E muitas vezes eu via na palavra, que assim, sempre falou muito comigo, né, foi em Eclesiastes, né, primeiro é tempo de todas as coisas, é tempo de chorar, né, tempo de rir, tem tempo para todas as coisas. E depois, que na outra parte, em Eclesiastes 7, se eu não me engano, que ali nos fala que, né, é melhor o tempo, né, o fim das coisas do que o início. Melhor tu ir num velório do que numa festa. Porque ali tu sabe que vai chegar o fim das coisas, né? Então a gente vê assim que o Senhor, Ele sempre foi trabalhando e sempre Ele foi nos falando e foi nos apacentando, né? E tirando todas essas dores, todo esse sofrimento. Porque eu lembro que a gente foi nessa psiquiatra, né, psicóloga, eu fui 2 semanas, eu acho que só... que eu tomei medicamento e depois o Senhor mesmo fez com que eu parasse, e eu glorifico a Deus por isso, né, porque é Ele que fez todas essas coisas, né, mas até a gente entender demorou um tempo, né, tudo tem um tempo, né, determinado, que às vezes a gente quer que as coisas mudem, né, de uma hora para outra, mas tudo tem o seu tempo, e o tempo do Senhor, Ele é muito precioso. Então, cada coisa que nós temos recebido do Senhor, a gente tem que aproveitar isso, né, para que daí Ele venha fazer essa cura, que realmente Ele vai curar lá dentro. Porque não é uma coisa assim que vai só tampar, vai ser só uma casquinha na ferida, né? Não, Ele vai lá dentro e Ele vai curar aquilo para ficar são. E hoje a gente está de pé, e eu digo, quando aconteceu esse fato, eu achei que nunca mais ia ser feliz. É a primeira coisa que a gente pensa, né? Nunca mais vamos ser felizes. E não, hoje eu sou muito feliz, porque eu tenho o Senhor, né? Hoje eu sou feliz com a obra do Senhor. E essa é a alegria que o Senhor nos dá, né, que é a obra dele, né? Então, eu sei assim que muitas coisas mudaram dentro de mim, né? Foi essas curas, né? Foi a maneira de pensar. Eu comecei a analisar melhor a palavra, comecei a analisar melhor a minha vida, vendo o que eu teria que mudar, o que eu teria que fazer, e assim o Senhor foi fazendo uma obra, eu creio assim, até que rápida. Foi muito rápida, assim, até que Ele fez na nossa vida, e uma coisa assim que o mundo sempre fala, né, e que nem sempre nos encontrava e dizia assim, vocês ainda estão casados? Porque, né, quando perdem assim, né, um filho, geralmente no natural, no mundo, né, as pessoas acabam se separando, e no meu caso, e no da Tânia, assim, foi o contrário, a gente se aproximou mais, né, e hoje assim, eu vejo assim que a gente tem um amor um pelo outro, assim, mas é um amor que vem do Senhor, né? Tu vê que é realmente assim, né? Que esse tempo ainda eu brincava com ela, hoje a gente parece namorado de novo, né? Mas porque o Senhor que faz isso, não tem outra maneira, né?
É, é o Senhor que faz isso. Então, né, tudo vem através dele. Então, tu tem que deixar que ele faça, né? O parte do princípio de que nós temos que deixar ele fazer. É isso que é o mais importante. Porque se eu for ali deixar... quando a gente está fazendo uma cura interior, está fazendo alguma coisa, se a gente deixar ali um cantinho guardado, de que ali tu não quer que o Senhor mexa, como é que ele vai curar totalmente? Né? Não tem como. Então, tu tem que entregar tudo para ele poder restaurar. Porque ele não vai fazer, como tu diz assim, uma meia boca, né? Ele vai fazer o trabalho completo. Né? E isso que ele tem feito assim, na minha vida e na vida da Tânia. Assim, né? E eu vejo assim, que hoje nós temos muitos filhos, né? Mas filhos espirituais. E eu glorifico a Deus por isso, assim, né? Porque ele tem estar nos capacitando, né? A amar novamente, né? A amar o mundo, assim, não amar o mundo, mas amar as pessoas para, como é que eu vou explicar? Eu tenho que amar para buscar essas pessoas do mundo para trazer para Cristo, né? Essa é a definição. Não amar o mundo, mas eu tenho que amar essas pessoas, que eu tenho que buscar elas para levar a Cristo. Porque eu sei o que eu recebi. Porque hoje a gente tem uma prova concreta do que a gente foi curado, do que tudo que Deus fez, né, na nossa vida. Então, eu sei que isso aqui é uma verdade. Que não é uma coisa assim que simplesmente, faz isso aqui que vai dar certo. Né? Então, quando a gente tem uma experiência, e a gente pode passar essa experiência, a gente tem que fazer isso. Né? Então, eu vejo assim que quantas coisas o Senhor faz, e toda aquela área que a gente passa por uma dificuldade, ou que passa por um quebrantamento, né, é porque o Senhor quer, às vezes, nos usar naquela área. Porque hoje, muitos pais têm perdido filhos, e eles, venham e ligam para mim, ligam para a Tânia, para a gente dar um acompanhamento para esses pais. Então, tudo que a gente passa dificuldade, não importa qual é a área que for, né, tudo uma experiência que o Senhor vai dar, para que a gente venha ajudar aquelas pessoas que estão passando pelo aquilo que a gente passou. Né? E eu glorifico a Deus assim, porque ele não terminou a obra na nossa vida ainda, né? Ele continua fazendo, mas que ele já venceu muita coisa, né? E eu oro assim que ele continue vencendo, né, cada vez mais, porque a minha intenção, a intenção, acho que de todos os irmãos, né, que estão hoje no reino, né, recebendo a palavra do reino, né, é chegar à estatura de varão perfeito. E a gente sabe que isso é difícil. Né, porque, como eu comentava antes, a nossa natureza, né, é pecaminosa, então, para a gente se dobrar realmente, né, é muito difícil, mas então, somente Cristo vai fazer isso. Né, glorifica a Deus assim, por tudo que Ele tem feito, né, e por tudo que Ele está fazendo assim, na minha vida, né, porque começou internamente essa cura, e no momento que eu me posicionei para entrar na Igreja do Senhor Jesus, porque a gente começou o grupo na nossa casa, a gente estava na denominação e tinha o grupo, né, familiar, e Deus falou comigo e eu me posicionei. Não, agora vamos fazer isso. Né, e a partir dali, então, realmente a gente entrou, porque antes quem decidia geralmente era a Tânia, né, sempre, né, ela, vamos fazer isso, eu sempre acompanhava. E no momento que Deus falou ali, então houve um posicionamento, né, e a gente veio para a Igreja do Senhor Jesus, aí ele fez essa obra, né, e continua fazendo essa obra, né, dentro de nós ainda, né, mas que hoje assim eu vejo assim quanto ele já venceu dentro de nós, né, quanta coisa, né, ele tem feito assim, e sei que ele vai fazer ainda, né. Amém, irmão? Amém. E fazer tudo o que ele vos disser, amém? E aí não tem erro, né? A gente vê assim que obra que Deus faz na nossa vida. Então, tudo é o Senhor que faz, tudo é o Senhor que dirige, né? E eu creio assim que era isso que o Senhor queria para hoje, eu queria assim para o corpo entender, né? Como é que funciona, né? Como é que Deus faz uma obra, né? Não tem curso para presbítero, né? Não tem carteirinha, né? Não tem como a gente querer ser servo isso, servo aquilo. Na verdade é Deus que faz. Deus que coloca dons, aflora e desenvolve, né, tudo que Ele precisa em cada um de nós para que ocorra conforme Ele quer.
Então, muitas vezes assim, as pessoas não entendem o que aconteceu, né? Às vezes as pessoas só olham a gente num determinado momento, né? O irmão em tal função, o outro em tal área, o outro aqui, o outro lá, né? E aí, só a partir do momento em que você está vendo, você é atacado, né? Por julgamento, atacado por autocomiseração, justiça própria. E é um bando de demônio, né? Um monte de espírito contrário a Deus que se levanta, né? Como o senhor falou, através do irmão aí, da nossa natureza pecaminosa, né? Nossa dureza pecaminosa, né? Que está na nossa carne, está na nossa alma, carente de Cristo, né? E nós precisamos, assim, eu creio que hoje, né, nesse dia, mais uma vez refletir sobre isso, né? Sobre tudo que Deus está fazendo na nossa vida hoje, que são arranjos de Deus, e que há anos atrás esse casal não entendeu, né? Questionou muitas coisas, né? Duvidou, talvez, do poder de Deus e por que tantas coisas aconteceram. Mas Deus hoje explica para nós, Deus hoje nos traz a realidade de que há um propósito muito maior, né, que é o seu corpo aqui na Terra, né, que Deus tem a hora de plantar e tem a hora de colher, a hora de plantar, a hora de arrancar, né, tem a hora de rir, tem a hora de chorar, tem hora para tudo, dá tempo determinado para tudo, né, aqui na Terra. Então fica aí, né, mais uma vez para nós observar as coisas do Senhor, entregar nossa vida de verdade para Ele, confiar no Senhor, né? Porque muitos julgamentos se levantam, né? Muitos espíritos nos atacam, né? E nós temos que repreender isso com os frutos do Espírito. Nós temos que praticar isso para que nós possamos sermos felizes de verdade, para que a gente possa começar a receber do Senhor o propósito. Por que Ele nos criou? Por que Ele fez tudo isso? Será que se eu não tivesse sido quebrado da forma que eu fui quebrado, eu estaria preparado para servi-lo? Obviamente que não, porque senão não teria acontecido, né? E nós fomos treinados, né, adestrados por Satanás para sermos egoístas, né? Para nós sermos justamente o Senhor de nós mesmos e o Senhor para tudo, para nós sermos eu, né? Sendo que hoje nós não somos nada, não devemos querer ser nada. E aí é que está o combate, para que a gente não queira ser nada, para que Deus seja tudo. E aí Ele vai fazer os arranjos, né? Então, obviamente que tudo é um processo, somos tentados a todo momento, como a irmã trouxe. Então fica aí esse momento para nós refletir, né, sobre a nossa vida com Cristo e em Cristo. E o porquê que nós estamos aqui na Igreja do Senhor Jesus, né? Que mais uma vez o Senhor nos traz hoje, nos prova aqui que essa igreja é de Jesus. Que não é de homem, é uma igreja que procura a vontade de Deus, não a vontade de homens. Para encerrar, irmãos, vamos abrir Tiago 1, 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém, irmãos? Os irmãos estão animados? Oh, glória a Deus, aleluia. Então deixei considerações em Cristo finais para os irmãos. Em primeiro lugar, né, glorifico a Deus pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando, né, com o irmão, né, que sabemos que todas as coisas vêm do Senhor e que aquele que está passando por uma dificuldade, hoje, né, algum quebrantamento, né, ore, peça para o Senhor, né, que Ele, logo ali adiante, Ele vai mostrar, né, que não fique perguntando os porquê, e sim para quê, né, porque Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Porque se nós somos escolhidos, irmãos, não adianta a gente querer fugir, né, o Senhor, Ele vai cumprir essa obra, né, então eu deixo essa mensagem assim para os irmãos, que perseverem nessa palavra, perseverem nessa doutrina,
que nós temos recebido, né? E que o Senhor abençoe grandemente, assim, a vida do irmão também aqui, né? Que faz esse programa, que nos edifica tanto nas quintas à tarde, né? E que continue, assim, abençoando grandemente, né? Então, eu digo para os irmãos, assim, que se mantenham firmes, irmãos, e perseverem, né? Na doutrina dos apóstolos, na doutrina do reino que nós temos recebido, né? Que não percam mais tempo, assim, que nós temos que estar ligado ao fluir deste rio, a gente tem que estar ligado a tudo que o Senhor tem falado, porque a gente sabemos que está muito perto da volta do Senhor, né? Então, a gente não venha mais perder tempo, né, com as coisas deste mundo, mas sim ganhar aprendendo dele. Amém? Queria compartilhar com os irmãos uma palavra em Apocalipse 21, versículo 4, que fala o novo céu e a nova terra, né? E nesse versículo o Senhor nos diz: Ele os enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, essa palavra, assim, eu trago assim como um alento para todas as pessoas que perderam pessoas queridas, né, nas suas famílias, e que muitas vezes a aceitação ela é complicada e ela é difícil, né? Mas o Senhor diz que vai chegar um dia que Ele vai enxugar de nossos olhos toda lágrima, que não vai mais haver a morte, não vai mais existir o luto, que não vai ter pranto, que não vai ter dor, não vai ter doença, né? E que as primeiras coisas já passaram. E eu confio nessa palavra e eu espero por essa palavra se cumprir. E eu sou uma das pessoas que desejo muito a volta do Senhor. A gente sabe, né, que para subir com Jesus tem uma condição, né? Tem que estar manso e humilde, puro de coração. E eu não me vejo assim nessa condição ainda, né? Peço um milagre para o Senhor, para Ele fazer um milagre a tempo no meu coração e na minha vida. Mas eu desejo, sim, eu desejo ver essa palavra se cumprindo. E desejo que os irmãos perseverem sempre, não desistam, não importa o tamanho da provação e da tribulação. Confia no Senhor, dá a mão para Jesus e vai. Não olha para trás, não interessa o que passou. Segue em frente até o fim. Amém. Amém, meus amados. Graça e paz a todos. Quinta ao Vivo.